Shalom, shalom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, por mais um tempo na presença de Deus. Estamos falando a respeito daquilo que Jesus fez, o legado poderoso de Jesus Cristo, as heranças de Cristo para nós. Eu quero hoje iniciar orando, não é? Mas também vamos declarar uma palavra aqui, para que o adversário saiba que em quem temos os nossos fundamentos. Quais são os nossos fundamentos? Para que, assentados nesses fundamentos, nós possamos continuar a desenvolver a salvação. O Senhor diz na sua palavra: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Em nome de Jesus, nós estamos prosseguindo para o alvo. E esse alvo, ele não muda, ele não tem sombra, ele não tem variação, ele é tremendo, ele é eterno, ele é santo. Ele é a rocha da salvação que nos sustenta. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque queremos continuar aquilo que tu preparaste para nós. Espírito Santo da verdade nos revela o Cristo vivo de maneira poderosa, de maneira santa, de maneira bendita, a ponto, ó Rei da Glória, de termos tanta mudança em nossas vidas, ó Pai, de termos tanta modificações, Senhor, e assim como tu diz lá em Romanos, ó Pai querido, se nós tivermos a nossa mente renovada, haverá transformação para nós e assim conheceremos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E é assim que queremos nos movimentar, Senhor, entendendo, conhecendo, vivendo, reconhecendo qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. E assim não vamos andar a esmos, não vamos andar vacilantes, não vamos andar tropeçando em coisa alguma, porque aquele que nos ama, Senhor, ele nos livra de todo tropeço. Em nome de Jesus, papai. E agora nós queremos declarar essa palavra, Senhor, que está em Êxodo. Bom dia, shalom, shalom, irmã Patrícia. Está em Êxodo, capítulo 4, capítulo 19, versículo 4. Em nome de Jesus, tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aleluia! Vós me sereis reino de sacerdócio, de sacerdotes, e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus dando esse entendimento a Moisés para que ele declarasse aquele povo que acabara de sair do Egito. Deus falou: olha, eu tomei vocês assim como uma águia pega e levanta os seus filhotes, assim também eu coloquei vocês nas minhas costas e fiz com que vocês andassem ou voassem para os lugares altos, onde nada poderia tocar vocês. Então, o que Deus quer para as nossas vidas é que andemos nesses lugares altos. Tanto é que o Senhor nos deixa uma referência de um lugar altíssimo, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa é uma das virtudes, das características do nosso Deus. E ele está falando: essa habitação é possível através da fé que vocês têm no meu filho, através da fé que vocês têm em Jesus Cristo, através da fé que vocês manifestam àquele que eu enviei. Veja que se você pegar ali em João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, nós vamos encontrar algo muito interessante. Olha que Deus fala para nós. João falando com a igreja, primeira carta de João à igreja. E ele fala no capítulo 3, amados, não, no 3, aqui, 18, filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí ele fala: e nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, porque conhecemos a verdade do nosso Deus e nos aplicamos a ela. Aleluia! E aí ele vai falar: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. No versículo 20, que eu havia pulado aqui. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. O que é esse coração que acusa? É o coração que não tem o fundamento da fé em Jesus Cristo. É aquele que ainda não conseguiu entender, captar na profundidade que há um lugar para nós nos assentarmos. E esse lugar de assentamento é aquilo que Jesus fez a nosso favor.
Não há outro lugar de descanso para as nossas acusações e condenações contra as nossas vidas, mas Deus está nos ensinando. Se você entra neste lugar e ali você se assenta, há descanso para você. E o nosso coração não nos acusa. E aí, como ele falou, eu levei vocês nas asas como uma águia leva. Então, olha o que ele fala. E aí ele vai falar a respeito, se vocês guardarem a minha aliança, ora, o seu mandamento, o mandamento de Deus é esse, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. Olha o primeiro mandamento, qual é aqui? O que Deus está falando para você e para mim. Creia que Jesus Cristo foi enviado, porque nele, nessa porta, a porta da salvação, a porta das ovelhas, nós entramos e dele nos alimentamos. E a partir dele, quando necessitarmos sair para qualquer guerra, Cristo estará conosco. Ele estará à nossa volta. Nós nos levantamos na presença de Deus para a batalha. Ele mesmo, na verdade, nos levanta e nos leva para a batalha. Assim também, ele está falando, você creu no nome de Jesus Cristo, entrou nesse nome, e olha o que ele vai falar ainda, que nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amado, João traz aqui um entendimento. Quem é a propriedade particular do Senhor? Quem são aqueles que se tornaram a propriedade particular do Senhor? A nação santa, a raça eleita, aqueles, nação eleita. Quem faz parte desse povo peculiar? Ele está falando aqui em Êxodo 19 que toda a terra é dele, mas ele está falando, eu tenho um povo particular que me pertence, que eu tiro nas asas como uma águia tira os seus filhotinhos. E eles me são propriedade particular, porque eles têm uma marca, eles têm um legado, eles têm uma herança que é diferente das nações da terra, as quais não estão envolvidas comigo, das nações da terra que não querem aquilo que eu realizei na cruz. Mas se você se transforma hoje, como Abrão se transformou numa nação abençoada por Deus, porque deixou nascer o filho da promessa dentro do seu coração, à maneira de Deus, assim você é uma nação do Senhor. Você é chamado, o Senhor fala, eu te constituí reino e sacerdócio. Você e eu, nossa casa, nossa família, nos transformamos numa propriedade particular do Senhor. E nós teremos, sim, como nação de Deus, nosso costume, a nossa língua, a nossa maneira de falar, mas juntos formamos um povo só. E é isso que é importante. Entrarmos nesse lugar onde há o Espírito de Deus que diz, nós bebemos da mesma água espiritual. Então, nós bebemos do nosso Cristo. Eu tenho uma herança, você tem uma herança, e é a mesma herança em Cristo, mas a maneira de praticarmos a herança na terra é outra. A maneira de manifestarmos o legado em Cristo na terra, cada um é de uma maneira. E eu vou manifestar segundo o dom que Deus me deu, e você vai manifestar segundo o dom que Deus te deu. Tanto dons espirituais, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, como os dons ministeriais, que está, se eu não me engano, em Efésios 4 ou 5, que vai falar a respeito da unidade do corpo. Efésios 4. Então, o Senhor, ele está tratando conosco, para que nós saibamos nos manifestar de acordo com o fundamento dele. O fundamento é creia e ame. Creia e ame. Por que creia e ame? Quando eu creio que Jesus Cristo, ele vem para me salvar e deixa o seu legado. O legado de Cristo é amor. Então, se eu creio em Cristo, eu tenho o amor de Cristo. E há uma forma de eu manifestar o amor de Cristo é através do Espírito, como fala aqui em João. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Olha que coisa tremenda. Quer saber se você está permanecendo em Cristo? É pelo Espírito. E qual o fruto que o Espírito produz dentro de você e de mim? Como a manifestação do Cristo vivo, a semente do Cristo vivo? É a fé e o amor. Aleluia. Amém? Então, vamos lá. Eu deixei aqui anotado, não é, semana passada, legados e heranças em Cristo. Eu tinha falado já da redenção, da remissão, do comprar o tempo para nos devolver agora o tempo eterno. E por que falamos do tempo eterno? Porque o tempo eterno tem a possibilidade de entrar no passado e arrancar as sementes da malignidade que nós plantamos, e isso pode ser geracional, pode chegar até em Adão, porque onde há um rastro de sujeira no nosso DNA, tanto de corpo físico, quanto o comportamento da alma, quanto
aquilo que é do Espírito, tudo isso nós podemos entrar na eternidade passada, onde às vezes nem sabemos tudo aquilo que os nossos geracionais fizemos, mas podemos entrar lá, com o sangue de Jesus Cristo, pegar na mão de Cristo e falar: Senhor, vem aqui comigo, que eu vou aplicar o teu sangue através do meu arrependimento em fé. Eu vou aplicar o meu arrependimento para que haja a redenção dos pecados daqueles que produziram tanta iniquidade. Pecados sexuais, pecados financeiros, pecados de relacionamento, pecados como que eu posso dizer, falsas religiões, pecados onde nós vamos envolver. Na verdade, amados, pecado sempre é de relacionamento, não é? Ou é relacionamento com Deus, ou é relacionamento entre o homem e o homem. Ou nos voltamos para ter um relacionamento pervertido com a figura de Deus, ou nós nos levantamos para termos um relacionamento pervertido com a figura dos homens. Então, o Senhor vai dar ali os 10 mandamentos numa normatização do que verdadeiramente é o relacionamento que precisamos ter verticalmente e horizontalmente. Então, nós vamos lá, pegamos o Cristo vivo no seu sangue e vamos colocando ali, naqueles lugares de transgressão, de pecado, de iniquidade, o sangue de Jesus Cristo. E aí a nossa plantação, lá do passado, ela fica uma plantação viva. A morte não tem mais como acessar as nossas vidas, porque nós falamos aqui agora, tem o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a vida de Deus. Eu posso entrar em qualquer lugar de trauma, em qualquer lugar de dor, em qualquer cativeiro, em qualquer abismo espiritual, porque os juízos do Senhor são como abismos, a palavra de Deus diz em Salmos, ou em Romanos, que fala que profundidade das riquezas, a sabedoria, o conhecimento de Deus. Quem pode perscrutar o coração do Senhor? Agora lá em Coríntios, mas ele nos deu o seu Espírito e a mente de Cristo está em nós. Então, nós podemos ir a esses lugares e entender aquilo que fizemos como pecado. E diante dos olhos santos do Senhor, não conseguimos enxergar, mas o Senhor está falando: olha, eu tenho um legado de tempo para você, e eu, conforme vou descortinando que isso é pecado, transgressão ou iniquidade, pega o meu sangue e apresenta naquele lugar. Por que estamos falando dessas coisas? Porque precisamos entrar no ano novo, daqui a pouco vai ser a Páscoa, já estamos eu não sei em que dia estamos da Páscoa, dessa caminhada do Ano Novo, que eu não fiz a conta, do Ano Novo até dia 12. Mas nós estamos numa progressão para no dia 12 de abril celebrarmos a Páscoa. E quando entrarmos nessa Páscoa, o Senhor falou: olha, os lombos precisam estar cingidos, vocês todos têm que estar no mesmo ambiente. Peguem, o cordeiro foi muito grande, aquilo que vocês conseguiram fazer com esse animalzinho ficando aqui 4 dias dentro da casa de vocês, chamem os vizinhos e celebrem essa Páscoa. Façam isso, passem o sangue dos umbrais, comam dessa carne e coloquem o sangue no lugar certo e se preparem para a fuga, que é justamente o nome do mês que nós estamos vivendo agora, que o adversário, própria tribo da própria nação da Babilônia, mandou para nós um nome falando: olha, é a fuga deles. Mês de Nissan. Obrigada. Hoje é dia do... Isso. Amém. Habib, mês de Habib, mês de Nissan. Então, o próprio adversário fala: nessa temporada, quando Deus os tirou do Egito, eles estão voando como águias, porque alguém nos levantou como águias. Então, é isso que nós precisamos entender. Eu vou começar o ano novo, eu tenho uma redenção do meu tempo na terra, tempo espiritual, que faz uma mudança total na minha vida, que nos tira dos ditames de Cronos, no qual eu ando com o meu corpo físico, e me tira dos ditames do tempo Kairos, que prendeu a minha alma em vários lugares de trauma, de dores, de repetição de ciclo. E aí eu vou arrancando isso pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, no seu sangue, no seu nome, no seu poder, porque ele me deixou um legado, ele me deixou uma herança. E eu posso dizer para o adversário: olha aqui o meu legado agora. O meu legado não é um legado de prostituição, como os meus pais deixaram. O meu legado é daquele que sabe, como diz, possuir o corpo. É isso que Deus vai falar para mim, para você. Você sabe possuir o seu próprio corpo em santificação. Então, é esse legado que Jesus deixou para mim, porque na vontade dele eu fui aperfeiçoada no sangue que caiu lá no Getsêmani, como gotas de sangue, no suor de Cristo. E aí ele vai trazendo isso para nós e fala: redima o seu tempo.
E de acordo que vamos crescendo em Deus, nós vamos olhando as nuances do passado e vamos vendo quanta pecaminosidade ainda há. Nós vamos vendo, esses dias uma irmã falou algo muito interessante, eu já falei aqui, a respeito do gesto de Jesus Cristo ser uma aliança com o adversário. Então, às vezes, o adversário falta só um passo para ele tomar as nossas vidas, para nos manter cativo a eles. Um gesto de Jesus Cristo, tudo isso te darei se prostrado. E adorar. Então, existem gestos que nós estamos fazendo para a adoração do adversário, mas às vezes isso não está revelado aos nossos olhos. E às vezes nós vamos ajudar pessoas a sair do lugar do cativeiro, e aí o que acontece? Parece que não sai, principalmente aqueles que se envolveram com coisas muito poderosas da feitiçaria e da magia. E existe um demônio que se apega, sabe ao quê? Naquele prazer que a pessoa sentia de ter o poder de fazer as magias. Ela se sentia poderosa e ela se alegrava com isso. E ela vai ter que entregar isso ao Senhor também. Essa é a santidade do nosso Deus. Então, às vezes, temos um entendimento muito raso daquilo que é a santidade do Senhor. E aí, conforme nós vamos entrando em Deus, nós vamos conhecendo quem Ele é e quanto podemos macular o nosso relacionamento vertical com Ele mesmo e o nosso relacionamento horizontal com as pessoas. Porque, às vezes, nós não dimensionamos que, por exemplo, um adultério, ela libera um espírito de morte e os espíritos de enfermidade vêm contra o cônjuge, o qual nós estamos traindo. E aí nós falamos, perdoa-me do meu adultério. Ah, Senhor, eu lhe peço perdão. E você entra naquele lugar e até tem um bom conhecimento do que é o desdobramento do pecado do adultério. Mas você ainda não chegou nessa santificação tão grande da parte de Deus que entende que você está liberando um espírito de morte para aquela pessoa, um espírito de enfermidade. Às vezes entramos em lugares de iras tão profundos que nós liberamos o espírito de ódio, o espírito assassino. É só um sentimento, mas a palavra de Deus diz que o sentimento tem a potência de assassinar. Aquele que odeia seu irmão é assassino. E se nós estamos liberando o espírito de ódio, o espírito de afronta, o espírito de confronto, o espírito de desonra, com certeza, nós estamos liberando de acordo com a iniquidade que o adversário tem ainda no nosso coração como legalidade. E é disso que Jesus Cristo está falando. Dessa redenção do tempo. Nós podemos entrar lá atrás e falar que adversário eu vim buscar o que eu perdi. Foi você quem roubou, então eu quero de volta. É isso que Deus está falando para nós. Você pode entrar e trazer a redenção para o tempo onde foi produzido através dos seus pais, avós, da vossa tataravós, aquilo que a sua alma geracional, Romanos capítulo 1, pode trazer. Em Pedro, acho que é 1 Pedro que fala, capítulo 1, vai falar o vão legado dos vossos pais. Vocês podem destruir isso. Porque agora há um novo legado, há uma nova herança. Cristo quer que eu me aproprie disso. Em Romanos capítulo 8, o Senhor vai deixar essa palavra para nós. Deixa eu ver aqui, Romanos 8. Olha o que Deus fala a respeito daquilo que ele deixou para nós. Aleluia. Romanos 8, 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se fôssemos constrangidos a viver segundo a carne. A carne vai querer te acusar, a carne vai querer te corromper, a carne vai querer falar que ela tem razão. Mas o Senhor está falando, você não é mais constrangido a viver de acordo com as exigências da carne. Ele fala, porque se viver de segundo a carne, caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, ou seja, se você usa o meu Espírito, não a força do seu braço, para mortificar os feitos do corpo, olha o que ele faz, certamente vivereis. Então, quem é que nos santifica e nos leva à morte? Não é o nosso esforço, mas a nossa confiança que temos que o Espírito fará isso. O nosso esforço é para crer. A obra do Espírito é executar. Não podemos fazer nada de nós mesmos, mas se cremos que Ele está nos liberando uma palavra, olha, não ande na carne, Ele vai nos ajudar. Nós vamos entrar num lugar de adoração e de descanso, Senhor. Eu estou crendo que tudo isso será levado de mim. Me ajuda a ter vigilância pelo teu Espírito, me ajuda a recusar pelo teu Espírito. É o legado, é a herança de Jesus Cristo para nós. O Espírito que nos santifica é outro legado, é outra herança. O Espírito de Deus estar habitando em nós e ser nos deixado por herança, como promessa. E o Espírito virá sobre todo aquele que crer em Jesus Cristo. E ele vai entrando dentro de nós, e seu nome nos diz que ele é santo, ele vai nos santificando.
Então, o Senhor está nos chamando para esse momento espiritual, onde a nossa identidade de sermos filhos do Deus vivo, como Cristo o é, se manifeste. Porque Ele quer que nós entremos esse novo ano, a nova temporada, cheios do vigor de um fundamento que não é e não pode ser abalado. Não é abalável. A rocha eterna da salvação, a rocha que foi tirada de uma outra rocha, um pedaço da rocha que foi tirada sem o auxílio de mãos humanas, e ela foi destruindo todos os reinos e impérios dessa terra. É essa rocha que Deus está falando, a rocha da salvação que nos sustenta. Esse é o fundamento da tua fé, é o Cristo vivo. E aí nós nos manifestamos nele, naquilo que ele é, naquilo que ele faz, naquilo que ele nos entrega. E a entrega dele é que nós tenhamos o seu Espírito Santo para nos ajudar a vencer todo combate, seja ele com demônios, seja ele com o mundo, seja ele contra nós mesmos e a nossa carne. O combate não é vencido a não ser pelo Espírito de Deus no nome de Jesus Cristo. E Deus está falando para nós aqui em Romanos 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como ele quer nos guiar? Para vencer a carne. Por que ele quer nos guiar? Para que sejamos santos. Aonde ele vai nos guiar? Para onde ele está nos levando? Ele está nos levando para o céu. Legado e herança, vencendo o tempo do adversário contra as nossas vidas. Aleluia. Aí ele fala, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. O adversário quer nos levar a lugares de condenação. Por isso já falamos, se o teu coração não te acusa. Ele quer levar as nossas vidas para os lugares de condenação, porque ele quer que nós arranquemos a base da nossa fé, que é a justificação do nosso Cristo a nosso favor, através do seu sacrifício. Eu creio no sacrifício de Cristo, estou justificado. Então não vou viver mais atemorizado, mas o adversário quer fazer com que vivamos nessa carne maldita, tirando o assentamento ou a rocha que Cristo colocou no nosso coração para que nos assentássemos nesse descanso. E aí vem lá, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clama, Abba, Pai. Deus está falando hoje para você e para mim. O que está clamando no teu espírito? A filiação de Deus em Cristo Jesus ou aquilo que o adversário pode te apresentar como um pacote de mentira? Há um legado de Deus para nós. Há um rastro de sangue para nós. E a segunda coisa que nós queremos elencar aqui, que começamos a falar semana passada, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Senhor está falando, olha, se você emerge no meu sangue, não tem como Satanás permanecer te trazendo morte, porque é a própria vida de Deus que se manifesta. Logo, ela entra em ebulição, porque o sangue, amados, a justiça do Cristo vivo, ela julga. E se ele está dentro de nós, ele começa um reboliço dentro das nossas vidas e ele fala, eu vou alinhar tudo isso. É o lugar da habitação do meu espírito. O meu espírito mora dentro deles e o meu sangue está dentro deles. E se verdadeiramente nascemos de novo, o que vai acontecer? O Espírito Santo pega o sangue de Jesus e entra em ebulição. Assim como ele não pôde, Jesus não pôde ficar lá nas trevas, porque nele não havia pecado, e o próprio Espírito de Deus foi ali e falou, Jesus, vamos voltar para casa. Assim também ele vai fazer com a minha vida e com a tua vida. Ele vai vir em mim e vai falar, vamos tirar essas catopas, essas cracas, essas coisas ruins que estão no teu coração, os teus pecados, as tuas iniquidades, as tuas transgressões, porque eu quero abertura, quero um espaço grande nessa tenda chamada Fátima, Alfredo, Edna, Carminha, Patrícia Leite, a missionária Márcia, e assim vai. Cada um de nós, o Senhor está falando para as nossas vidas. Eu quero mais espaço, e o próprio sangue de Jesus, a vida de Deus, vai se manifestando dentro de nós através desse sangue. E vai falando, vamos, vença isso. O meu sangue dá testemunho de quem você é. O sangue. Vai ver as nossas vidas e começa a tratar com aquelas mentalidades, com aqueles sofismas, com aquelas fortalezas. Bom dia, querida Daiane. Então, nós vamos entrando num lugar onde Deus vai tratando conosco para sermos semelhantes ao Cristo vivo. Não apenas agora, no seu DNA, mas na sua maneira de pensar, na sua potência de guerra, na sua missão na Terra. Caráter, poder e missão. Deus nos faz, como Cristo se manifestou na Terra, Deus fala, vocês têm um legado, têm uma herança. É Páscoa de Deus, entrem nesse lugar e caminhem, porque quando chegar no final do ano, eu quero dar progresso para vocês, não derrota. Eu quero dar avanço para vocês, e não paralisia. Eu quero entregar para vocês a chave do reino cada vez mais potente, cada vez mais profunda.
cada vez mais aliançada e alicerçada em quem Cristo é, crescendo em santificação. É por isso que nós estamos trazendo fundamentos de tempos e estações, fundamentos da pessoa de Jesus Cristo, fundamentos das festas do Senhor, para entrarmos em progressão na salvação que estamos desenvolvendo com temor e tremor. Como fica simples? Deus está trazendo equipamentos, armas de guerra. Uma de nossas irmãs levantou hoje, teve um sonho, uma visão, algo assim, e trouxe ali no nosso grupo de intercessão, olha, está acontecendo que o adversário está com uma arma diferenciada, uma arma para nos paralisar, e aquilo eu sentia nas minhas pernas. Mas se nós continuarmos no tempo próprio da estação do Senhor, vamos adorar a Deus, exaltando o seu nome, e vamos continuar lançando as nossas palavras, e ele verdadeiramente ele está procurando nos atacar, liberando o seu espírito de medo. Nós estamos em áreas, é tempo de guerra. Nós estamos numa batalha espiritual. A adoração do Senhor saiu à frente para nos levar a lugar de conquista. Lembra que falamos primavera? Nós chegamos com os decretos de Deus e falamos, está escrito, desaloja adversário. Só que o inquilino, ele não quer sair sem a guerra. Aquele que é o possuidor daquela área da nossa vida, ele vai querer fazer guerra. E ele vai procurar se preparar com as suas guerras mais potentes, que foi isso que ela sonhou. Armas grandes, armas pesadas. E ela falou, eu normalmente não tenho medo. Mas o que é? É o grito de guerra de Alalá, um dos generais de guerra desse tipo de confronto que estamos tendo hoje. Mas se eu tenho um legado, eu tenho uma herança, eu vou poder me manifestar e falar, quem és tu, Golias, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E vou entrar em peleja e vou continuar adorando a Deus e vou lançar os decretos de morte e de sepultura contra o adversário. Porque é isso que ele quer fazer. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor está falando, vocês têm um legado de vida. Vocês têm um legado de poder. E o que vocês vão fazer com esse legado? Vão cobrir as cabeças e ficar debaixo da cama? Vão entrar em depressão? Ou vão falar, eu vou conquistar essa cidade? Ai, pastor, sabe o que é? Meu pai teve depressão, minha mãe teve, meu avô, tal. Né? Esse nome nem era conhecido, mas minha mãe de vez em quando tinha umas coisas esquisitas, o meu pai também. Olha, o meu pai manifestava câncer, o meu pai manifestava bancarrota, na minha casa só tem divórcio. Nós vamos ficar assim, esperando o adversário cumprir aquilo que ele fez na nossa família, ou nós vamos falar na minha geração? Não, porque eu conheço qual é o meu direito, qual é a minha herança. Aleluia. Aí depois, o rastro de sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Jesus pagou o salário do pecado. E precisamos entender isso, para não andarmos em condenação, ainda que o adversário queira trazer muita caraminhola na nossa mente, na nossa cabeça. Precisamos apresentar o fundamento de quem somos e onde estamos assentados. Aí depois fala, importa que alguém morresse para pagar o salário do pecado, senão estaríamos com um destino eterno no inferno. Mas Jesus Cristo veio e falou, inferno, eu vou te vencer. Porque você não vai poder me segurar naquele lugar. Você não vai poder me manter naquele lugar de morte, porque eu não posso ficar na morte, eu sou inocente. E a minha inocência me levanta desse lugar abismal de sepultura, me faz tomar as chaves do inferno e da morte, me faz levar cativo o cativeiro, e eu vou dar dons aos homens e assentá-los junto comigo nas regiões celestiais. Então vamos tomar posse disso que Deus fez por nós. É tempo de nos assentarmos debaixo do sangue dos umbrais e falarmos, eu tenho salvação, eu tenho redenção, eu tenho quem pagou a minha conta. E ele pagou a conta do passado, ele pagou a conta do presente e ele já pagou a conta do futuro. O sangue de Jesus, ele continua falando. O sacrifício de Cristo continua falando, então não preciso temer o futuro, porque ainda que ocasionalmente eu peque, ainda há um sangue. 1 João, capítulo 2, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado junto ao Pai, ao trono do Pai. Deus não falou que ali está um juiz que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque o sumo sacerdote da nossa confissão é seu filho, e ele não vai ser injusto, mas ele vai olhar para o sacrifício no qual foram colocados todos os nossos pecados, e ele vai falar, inocente. Porque Cristo, o primogênito disso tudo, se fez inocente a nosso favor. Então, aí nós vamos lá para Hebreus. Veja o que Deus fala de você e de mim, como primogênitos. Ele fala assim, ó, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos
e a universal assembleia. Nós estamos numa assembleia santa, aleluia. O corpo místico de Cristo, vamos colocar assim, não místico para a sobrenaturalidade infernal, não, mas o corpo, qual é? Ele é sobrenatural. A palavra mística, o adversário a tomou, não é? E colocou como se o místico fosse só para ele. Místico é no sentido de miraculoso, no sentido de sobrenaturalidade. O Senhor está falando, vocês são a igreja, a universal assembleia. Olha o que ele fala agora, 23, Hebreus capítulo 12, no 23. E a igreja dos primogênitos arrolados no céu. O que é arrolados? São confirmados. O Senhor está falando, vocês estão arrolados no céu. Sabe quem os arrolou? O primogênito. Quem é o primogênito? Aquele que era unigênito. O Filho de Deus, o Cristo vivo. Ele foi e nos arrolou com ele no seu sacrifício da cruz. E ele falou, vou levar vocês ao Monte Sião, ao lugar santo, à Assembleia Solene. Lá vocês estão, junto com os anjos. Onde eu estou assentada e como? E qual parte do meu ser está assentado? O meu espírito está neste lugar. E é desse lugar que eu vou exercer aquilo que Deus me mandou exercer, que é a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Eu vou exercer e falar para Satanás, seus demônios, para o meu próprio corpo, porque essa vitória de Cristo, ela não inclui apenas vitória sobre o adversário, no sentido de demônios, Satã, essas coisas, Satanás. Deus nos deu autoridade para vencermos o mundo e a carne, que são os nossos 3 adversários diretos. O Senhor tem falado isso na sua palavra. Então, há um legado de Cristo, uma herança de Cristo. Ele falou, eu coloquei vocês assentados num lugar espiritual, no qual vocês são a assembleia minha, assembleia solene, olha o que ele diz, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados do céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a... Estamos em boa companhia. Aleluia! E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha que lugar que nós chegamos. Nós chegamos num lugar onde Deus está falando, já honrei vocês. Vocês estão num lugar de proteção. Agora, isso aqui não é para mortos, isso é para aqueles que estão na terra, para terem consciência de onde Deus nos colocou assentados. Onde Deus arrumou as companhias, as quais estão ajudando o nosso espírito a viverem de acordo com aquilo que Deus quer. Eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando de uma realidade espiritual no qual Deus nos leva aos lugares celestiais, onde nós podemos estar ali e dali a oferecermos governo ao Senhor. Tenha cuidado com essa palavra para você não perverter e levar para o espiritismo ou para reencarnações, esse tipo de coisa. Nada tem a ver com isso, tome cuidado, o adversário é astuto. E aí o Senhor está falando para nós, importa que alguém morra, eu já morri, Jesus falando. Aí depois vem lá o terceiro. Jesus tem um legado de transformação de linhagem, através da sua encarnação, através da sua morte de cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, o derramar do seu espírito e a sua promessa de que vai voltar. Deus está falando, vocês querem viver uma vida de governo, querem entrar no Cordeiro Pascual? Entrem naquilo que Jesus Cristo fez. Ele foi completo. Ele veio em carne. A palavra de Deus diz, olha que tremendo isso, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. O que quer dizer isso? Ele não tinha pecado, a justiça veio sobre ele, no espírito dele, e o levou novamente. Aqui, ó, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Olha que coisa tremenda. Aquilo que Jesus fez foi totalmente produtivo e ele voltou para a glória. E é nesse lugar que ele levou você e a minha vida, na glória. Então Deus está falando para você e para mim, não tem motivo para você perder. Só que o problema é que nós estamos com uma mente que perde de acordo com a mente romana, de acordo com a mente grega, uma mente racional, uma mente idólatra, ou a mente do próprio pecado, de quem nós somos, a nossa psicologia. O Senhor está falando, não tem motivo para você perder nada, porque eu sempre vou exaltar você acima do pecado. Essa é a nossa maior vitória. Jesus foi crido no mundo e foi recebido na glória. Então, nós precisamos crer. Nós estamos falando que o lugar que Cristo passa é um lugar onde ele é crido, e você e eu estamos crendo. Quando ele passou na terra, alguém ousou crer em Jesus Cristo. E agora ele está assunto aos céus, assentado nos céus, no trono de glória, exaltado. Eu e você estamos crendo que ele está neste lugar verdadeiramente ou estamos duvidando disso?
Nós fazemos parte daqueles que creem, estamos neste lugar aqui, ó, mas tende chegado ao Monte Sião. Nós já chegamos, não ao Monte Sinai, o Monte da Condenação. O monte tudo era tremia. E Moisés falou, estou deveras aterrorizado, porque haverá uma morte para quem se achegar nesse monte. Mas Jesus Cristo está falando, olha, tem uma passagem para um monte diferente. Não o monte da lei, a qual vocês não podem cumprir, mas o monte do primogênito de Deus, que vem e vence aquilo que são os ditames da lei do próprio corpo de vocês e as ordenanças que eram de acordo para mostrar aquilo que vocês fazem de errado. Eu vejo tudo isso, coloco tudo isso em mim e falo, venham e comam de mim. O espírito da lei. Agora vamos viver segundo Romanos 8, capítulo 1. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que vivem segundo o Espírito de vida, da lei do Espírito de vida. Que vida que é essa? É a vida de Cristo que está dentro de nós. Então, quando não alcançamos o padrão, Cristo alcança por nós. Ah, mas eu estou crendo, mas eu não alcancei o padrão. Cristo alcança por mim. Mas eu estou me movimentando e ainda não alcancei. Cristo alcança por mim. Porque ele cumpriu as 614, se eu não me engano, ordenanças que havia na lei. Todos os detalhes da lei, Jesus foi cumprindo. Porque o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é o próprio Cristo, nos apontar o Cristo. Vocês não podem cumprir? Levante os olhos e vejam Jesus Cristo vindo para cumprir a lei. Essa é a finalidade, não o fim, no sentido de término. A finalidade da lei é nos apontar Jesus Cristo. Aleluia. E ele morreu e falou, estou pagando o preço, estou colocando a lei agora dentro de vocês, mas eu também moro dentro de vocês, e eu ajudo vocês em todas as coisas. Por isso que precisamos sempre do auxílio de Cristo. Não dá para produzir nada na força do nosso braço. Aleluia. E Deus ainda fala, Jesus falando em Hebreus, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança. Jesus falando do Pai. E ainda, olha que coisa tremenda, Jesus dando testemunho de quem nós somos. Quem você é? Quem eu sou? E ele diz, eis aqui, Jesus falando, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Jesus é nosso Pai. Ele está falando, eis aqui estou, e os filhos que você me deu, meu Pai. Então, eles são os meus irmãos. E eu sou o pai deles. E eu estou levantando-os a ti, para que a glória que eu obtive aí contigo, você dê para eles. Que glória é essa? É a glória de todo mundo bater palma para nós? Não. É a glória de sermos revestidos com a justiça de Deus. Olha que coisa tremenda. Você anda na terra e você anda cheio da justiça de Deus. Porque você tomou a glória de Cristo pela fé e colocou sobre a sua vida. Você permitiu que Deus te vestisse novamente, não com o ramo da figueira que murcha dia após dia, e é necessário que se renovasse tudo isso, como era o sistema de sacrifício do Velho Testamento. Um bichinho precisava morrer, e o sumo sacerdote também precisava ser renovado, porque havia ali um término para a vida física dele, e ele morria, mas Cristo não. O sumo sacerdote da nossa confissão é eterno, porque ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não tem nem começo nem fim de dias, ele é Deus encarnado para levar um lugar ao homem lá no céu. Aleluia! E aí ele fazendo esta obra toda na cruz, na sua ascensão, derramando seu Espírito sobre nós, ele está falando, eu voltarei, mas eu quero que vocês entendam que vocês são filhos de Deus. Vocês não devem mais nada para Adão, para a carne de Adão, para Satanás e as suas condenações. Antes eu enviei para vocês poder que mora dentro de vocês. Que mora dentro de vocês. Então, olhem para vocês. O reino de Deus está dentro de vós. Então, quanto mais nós nos alimentamos da realidade de Cristo, da pessoa de Cristo, mais nós ficamos fortes naquilo que são as leis do reino. Aquilo que são as promessas do reino, as heranças e os legados do reino. Nós temos um novo rei, uma nova língua, um novo destino profético, uma nova caminhada nessa terra para a exaltação acima de toda situação difícil.
Não é tempo de nós nos submetermos às bazucas que Satanás tem levantado contra nós para nos deter, para nos paralisar e falar para nós, fiquem aí, nós temos que falar, não, nós vamos avançar, porque Deus nos deu comando e o teu confronto já está vencido pela cruz do Calvário, em Cristo Jesus. E eu me levanto para dar a sentença que o Senhor colocou nos meus lábios, através da adoração e do louvor, eu vou caminhando diante do meu Deus. É isso que Deus espera. Veja quantas maravilhas o Senhor deixou para nós. Esse Hebreus, capítulo 12, do 22 em diante, se você fizer um paralelo um pouquinho que fala aqui antes, de Moisés, né, o contraste entre Sião e Sinai, meu Deus, é para encher o nosso coração de fé. Se você pegar também Hebreus capítulo 2, onde Jesus Cristo está falando, eis aqui, meu Pai, eu vou anunciar o teu nome, no meio da congregação dos meus irmãos, ele está falando, eu tenho aqui para apresentar diante de ti os irmãos que eu comprei para ti, mas olha, eles também são meus filhos, porque eu os gerei. Eles têm o meu DNA, eles têm o meu legado, eles têm a minha herança, eles são herdeiros teus, porque são meus irmãos junto comigo, e eles têm herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, eles são co-herdeiros comigo agora. Eles são meus irmãos, são meus filhos, e eles estão apresentados diante de ti. E eu quero que eles vivam neste lugar aqui, na Sião Celestial, na Sião de Deus, cheios de boa companhia em volta. Não da companhia de Satanás, seus demônios da terra. Não os levantes de Satanás aqui na terra que nos oprime e fiquem aí. Nós temos que desfrutar dessas realidades espirituais, as quais Deus nos deu, pelo sacrifício do seu sangue, pela sua morte, pela sua ressurreição, ascensão, descida do Espírito Santo para capacitar a igreja, ficar aí em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, deixou o seu Espírito para que nós nos enchêssemos dele e começássemos a fazer a obra que Jesus faria se ele estivesse aqui. Essa é a igreja rolada no céu. Os filhos que o Senhor deu para Jesus são filhos que manifestam a natureza do céu, e a natureza do céu jamais é passiva. A natureza do céu jamais é preguiçosa. A natureza do céu jamais é aquela que fica limitada com o fique aí do adversário. Mas não, a natureza do céu e aqueles que Deus já rolou no céu é uma natureza daqueles que manifestam o Cristo vivo. E o Espírito de Cristo está dentro de nós. E ele está falando, eia, subamos, vamos conquistar a cidade. Aleluia. E depois, a nova criação. Quem você é? Eu sou uma nova criação da parte de Deus. O meu espírito foi recriado. E é de acordo com o espírito recriado que eu vivo na terra. Por isso ele fala, transformando-vos pela renovação da vossa mente. Como eu renovo a minha mente? Negando a cada dia, a cada manhã. Isso é adâmico, não quero mais. Isso é adâmico, não quero mais. Eu tenho uma nova criação. E é meu espírito agora, cheio da luz do próprio Cristo, que vai mandar. Você vai dar ordens e comandos à alma e ao corpo, para que nós não vivamos segundo os ditames de Adão. Sou nova criação. De acordo com a nova criação que eu sou, eu tenho um novo país para morar. Eu tenho uma nova cidade. Eu tenho uma nova língua. Eu sou nova criação. Eu tenho uma nova cultura. Não estou na cultura de Adão. O mundo não pode produzir nada vivo para Deus. Não se iluda com isso. Tudo que o mundo produz tem sua própria cultura. E ela é da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da desobediência. Toda boa dádiva vem do Senhor. E no meio disso, Deus vai gerenciando as coisas e nos entrega para que nós sejamos os senhores que estão sobre esse mundo. E as coisas do mundo vão nos servir, mas não nos escravizar. Então, nós podemos usar a internet sem estarmos escravizados por ela. Nós podemos usar, sim, a inteligência artificial sem estarmos escravizados e permitirmos que o adversário roube o nosso relacionamento com Cristo. Nós vamos usar as coisas do mundo, mas sem entrarmos no lugar onde eles nos dominam. A palavra de Deus diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Então o Senhor vem e fala para nós, vocês têm uma nova criação, e eu preciso que vocês atentem para viverem de acordo com isso. E aí depois ele fala, há uma nova criação, o Espírito de Deus habita em mim, não estamos mais na carne, mas no Espírito. Ele fala, há uma nova salvação para nós em Cristo, e eu quero te dizer, existem duas salvações. A salvação do Espírito e a salvação da alma. Tiago fala isso. Eu vou até ler aqui, aleluia. Tiago fala isso. Olha que coisa tremenda que Tiago fala para nós. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Eu tinha separado todos os versículos que eu queria ler. Vamos ver aqui. Tiago. Aleluia. Tiago. Aleluia. Tiago, aqui, ó. Aleluia. Tiago 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Onde essa palavra é implantada? É no meu espírito. A palavra é implantada no meu espírito. Aleluia. E aí ele fala, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Segunda salvação. A nossa alma é salva pela palavra. Por quê? Porque vem uma renovação no espírito da nossa mente. Aí o Senhor vai trazendo para nós as realidades espirituais, um novo lugar onde eu habito, um novo legado com Cristo, uma nova herança em Deus, um novo lugar para eu habitar cheio de boa companhia, e isso vai conquistando a minha alma, e eu vou levantando a minha alma para que se assente em lugares espirituais da bondade de Deus e da misericórdia de Deus. É disso que Deus está falando. Há uma redenção, há uma salvação para a nossa alma. E conforme a palavra de Deus vai tendo regência sobre a nossa alma, e nós vamos falando, alma inquieta, sossega, o Senhor vai trazendo o domínio do céu para nós. Ele vai colocando o céu sobre a terra da nossa alma. E a nossa alma vai sendo conquistada, vai sendo modificada, transformada. E o Espírito Santo de Deus tem mais lugar para domínio e governo. E nós, em Deus, também começamos a falar. Veio o grito de guerra, nós falamos, alma, se aquiete, você tem Deus. Você está em ordem na sua vida, santificada pela sua vida. Já olhou se isso tem algum lugar no seu coração? Olhei, Senhor, está tudo ok. Então, denuncie como ilegal. Então, levante-se e exerça o meu poder na alma, onde eu quero conquistar a salvação da alma. É para nós. Na alma, onde estão as memórias doloridas. Na alma, onde está uma imaginação perversa. Na alma, onde está o consciente, inconsciente, subconsciente, não a consciência. Consciência faz parte do espírito, porque é a única coisa que ficou, vamos colocar assim, viva para nos poder ser tocada pelo Espírito Santo. Olha, vocês sabem o certo e errado. E porque vocês sabem o certo e errado, vocês devem entender que vocês precisam de um Salvador. A consciência está ligada ao temor de Deus, que Deus deixou para poder alcançar o homem, mas isso é assunto para outro dia. Então, nesses lugares estão, nessa alma caída, está tudo aquilo que há de iniquidade dentro de nós. Mas o Senhor está falando, olha, se você permite que a palavra implantada entre em você e deixe de fazer guerra com você, no sentido de você estar armado contra a palavra e falar, vamos sair no braço, porque o que eu penso é melhor, aí a mansidão vem e a tua palavra, aí a tua alma começa a receber a palavra e ela salva. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19. A palavra vai entrando em nós e ela vai deixando a nossa alma aperfeiçoada. Como ela é perfeita. Que lei que é essa? É a lei do Espírito da vida, que em nós habita. Não é a lei de cumprir mandamentos sem o auxílio do sacrifício de Cristo e sem a vivificação do Espírito. Mas é aquela lei que vai falar para mim, eu tenho o Espírito da vida de Cristo. Cristo está em mim e Ele vai produzir isso. Deus vai falar, está errado, e você vai falar, eu aceito, Senhor. Agora, pelo teu Espírito, me muda. Traz a fé que eu necessito. Acrescenta a minha fé. Me ajuda a abrir mão. Eu quero que o Senhor implante a tua palavra e salve a minha alma. Você entende qual é o processo? O teu processo não são obras da força do braço. O teu processo é descanso e quietude diante do Deus Todo-Poderoso. Você se aquieta nele, o louva e a imagem dele vem sobre nós. Não é assim que ele fala? Todo aquele que o adora, todo aquele que adora algo, alguma coisa ou alguém, vai se tornar semelhante. É um princípio que é usado, Salmo 115, mas é um princípio para nós usarmos a nosso favor. Todos os princípios de Deus o adversário pode pegar para as trevas, mas nós podemos pegar os princípios de Deus e utilizar para nosso favor. Senhor, eu me torno semelhante com o Senhor, o qual eu estou adorando. Eis-me aqui, eu quero a sua semelhança, eu estou com medo. Aí ele vai falar pela palavra, que quer ser implantada em nós. Verdadeiro amor, filho, com o qual eu te amei. Lança fora todo medo. Olha que benção.
E aí nós ficamos na vida dessa palavra. Nós vamos ficando na vida dessa palavra até romper aquela estrutura de raciocínio. Não é a força do teu braço, é o tanto de entrega que eu e você temos à verdade da palavra. Palavra de Deus implantada em mim, e eu aceito com mansidão. Eu falo, tudo bem, ok, Senhor. Não vou ficar discutindo com o Senhor. Tem vitória para mim nessa palavra? Vitória sobre o meu pecado, sobre a minha fragilidade, sobre a minha carne, sobre o mundo, sobre Satanás, seus demônios. Eu quero a palavra. E aí, conforme a palavra vai trazendo essa mudança como um alvejante dentro de nós, como Daniel fala, eles alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bom, eles alvejaram. Quem são esses? São esses que embranqueceram as suas vestes. Então, nós vamos embranquecendo as nossas vestes. A nossa alma vai deixar de estar contaminada pela carne. E o Senhor tem mais espaço dentro de nós, e porque o amamos, falamos assim, Senhor, venha e faz tudo isso dentro de nós, porque eu quero obedecer aos teus mandamentos. Porque é isso que é o amor verdadeiro que tu tens para a tua igreja, uma igreja obediente. Não é uma igreja sentimentaloide, eu amo Deus e faz tudo errado. Não observa nenhum dos seus mandamentos, continua na dureza do próprio coração. Não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Estou falando de uma igreja que consegue entender como é a manifestação de Deus e se submete à manifestação de Deus. Vamos lá. Depois de Deus fazer tudo isso, ele fala, eu quero trazer governo sobre vocês. Porque, concorde comigo, dentro dessa linha de raciocínio, é natural governar. Porque as coisas se achegam a nós e nós, cheios do reino de Deus, falamos, não, aqui você não tem acesso, eu te governo, eu te domino. Chega uma má notícia, calma, meu Deus me ama, meu Deus já me deu uma palavra, firme está o meu coração quando as más notícias chegam. Saia medo, saia incredulidade, saia movimentação das trevas, firme está no meu coração. A palavra de Deus, ela está implantada em mim. Ai, pastora, mas essa notícia que eu cheguei não está implantada em mim, eu falo, não. Vá para a mansidão e receba a palavra que Deus tem para você, para te tirar desse lugar. Ele sempre tem saída. Nunca se esqueça. Deus sempre tem saída. Ele já executou isso desde a fundação do mundo. A saída para nós de todas as enrascadas que o pecado nos colocou. Amém? Por que ele pode isso? A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, 36, eu vou ler porque é muito tremendo esse versículo. Esteja Pedro pregando para uma multidão, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, ele está falando para o povo de Deus que haveria de se converter ao Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando, estejam absolutamente certos que esse Jesus ao qual vocês crucificaram, olha o que ele fala, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, porque ele é curioso, ele manda. É o nome que está aqui para Senhor, em grego, kurios. Ele manda, é o governante supremo. É o soberano. Deus o fez Senhor, soberano, ele manda. Então, se ele manda e nós estamos assentados com ele, nós também vamos mandar. Mas entenda esse mandar. Não é para proveito próprio. O Senhor fala, filhinhos, vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar com as coisas do mundo. Então, eu não posso dar. Vocês pedem e não recebem, por quê? Tiago fala isso, essa contradição. Estamos orando, estamos pedindo, porque vocês pedem mal, pedem para gastar os prazeres do mundo. Eu não vou dar, porque eu sou o pai de vocês, eu só dou o bom. Só dou o melhor, só dou o vivo para vocês. Então, mas a palavra de Deus está falando, se você tem o Senhor Jesus como Senhor, você também se torna um Senhor. Senhor dos senhores. E somos. Então, nós vamos exercer o governo. Então, o reino de Deus dentro de nós, reino e sacerdote, como eu já falei, já várias vezes em Apocalipse 5:9, que Deus nos estabeleceu Jesus, ele nos comprou e estabeleceu para Deus como reino e sacerdote. Aleluia. E Deus o fez também, aqui voltando agora para Atos 2:36, Deus o fez Cristo. O que quer dizer Cristo? É ungido, Messias, o que vem para salvar o povo dos seus próprios pecados. É isso que Deus está fazendo por nós. E pela ofensa de um, a palavra de Deus diz, lá em Romanos, se pela ofensa de um, nós somos fomos colocados em lugares de pecaminosidade, muito mais aquilo que Jesus Cristo se ofereceu como ofensa, como oferta para quebrar a ofensa do pecado, não trará para nós uma mudança de vida. É isso que Deus está falando. Alguém pecou do seu geracional, ao pecado original de Adão, que você herdou, mas tem alguém que se fez como oferta
e pagou o preço da ofensa. Desfrute disso e não daquilo que o adversário quer que você e eu desfrutemos. Precisamos começar a ver aquilo que é trevoso dentro de nós e pedir a luz da palavra de Deus. Senhor, o que tu tens para mim nessa área? Seja relacionamento, seja um emprego, seja o seu casamento, seja a vida sexual, seja o que for. Finança, maldições, doenças mentais, doença no corpo. Senhor, o que tu tens para mim? Em Cristo, o Senhor fala que tu és soberano. E pela ofensa de um, que foi Adão, nós recebemos uma carga de pecaminosidade. E aí toda essa ofensa se transformou em muitas. Não é? Porque não foi um homem só que pecou, mas pela obediência de um. O Cordeiro Pascual. Tu me deste abundância de vida. Onde está essa vida nessa área que eu não estou vendo? Há uma lei do Espírito da vida. E eu quero viver isso, eu não estou vivendo. Seja manso, seja humilde. Deixe Deus mudar sua vida. Eu preciso ser manso e humilde para Deus mudar a minha vida. Nós precisamos. Isso não é como é que fala? Algo só para a sua vida, é algo para a vida daqueles que estão pregando, que estão ministrando a palavra. Eu preciso, Senhor, me dá mansidão, porque eu vivo me estribando em mim mesma. Sou muito sábia aos meus próprios olhos. A palavra não tem, parece que, condições de, em determinados lugares, ela formar a vida de Cristo ainda em mim, porque eu estou no meu sistema de raciocínio. Mas, Senhor, eu quero me aquietar agora na tua presença. Traz a realidade que tu tens para mim. E me ajuda a vencer. E Deus vai trazer isso. Entende? Aí depois, o convite de Deus. A arca da presença de Deus está aqui. A palavra de Deus diz em Números, capítulo 10. Olha Moisés, coisa tremenda. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando a arca assentava, pousava, ele dizia a Moisés: volta-te, ó Senhor, para os milhares de Israel. Sabe o que Moisés estava falando? É a tua presença que está indo conosco. Ela vai à nossa frente, mas quando ela para, eu lhe peço: Senhor, volta a tua face para nós. E aí, em Números, capítulo 6, tem a bênção sacerdotal. E Arão ministra ao povo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a bênção da paz. E é isso que Deus quer que nós vivamos. Uma bênção de paz. Afinal, o sumo sacerdote já foi entregue ali, já foi lá para entregar o sangue dele, ele mesmo. Sangue, sacrifício, propiciação, tudo está em Cristo. Altar é Cristo. Ele está fazendo todas as coisas porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Então vamos tomar posse desse mistério chamado pessoa encarnada de Jesus Cristo. Vamos tomar posse daquilo que ele fez. E vamos andar com esse coração totalmente inclinado para a glória de Deus. Amém? Então, a coerência de Deus está sobre as nossas vidas. Vamos tomar agora o sangue desse Deus. Não aqui nesse copo de vinho, mas em memória espiritual dentro de nós. Nós vamos falar para Deus: Deus, eis aqui o nosso ato de fé, para que o teu sangue vá lavando, para que o teu sangue nos faça aquietar, para que o teu sangue, ó Rei da Glória, venha e coloque a minha alma em lugar de descanso, onde eu recebo de ti, não de mim mesma, onde sou gerenciada, Senhor, não pela iniquidade, transgressão e pecado, que foi legado, como Davi falou no Salmo 51, a respeito: eis que iniquidade me concebeu a minha mãe. E ali o tempo todo Davi está falando daquilo que permeava a vida dele para detê-lo, para entrar em lugares de pecaminosidade. Estamos entrando na Pessá de Deus, na Páscoa de Deus, na passagem por cima do anjo da morte. E nós queremos sim, Senhor, entrar esse ano novo num fundamento chamado Jesus Cristo, o sangue dele, e o poder desse sangue para nos ungir, nos lavar, nos redimir, nos levar adiante, nos dar um legado, uma herança. Ô papai, Halamandai, tu nos posiciona agora como reino e sacerdotes nessa terra, com o governo, nós governaremos sobre toda a terra. E não é para após a morte, ainda que venhamos aqui depois lutar com o Cristo vivo, mas é outro tipo de batalha. Mas agora que estamos em vida, tu disseste, vocês vão reinar agora. E nós queremos esse reinado. O reinado permitirmos a implantação da palavra que governa. Ela é soberana. E nós queremos que a tua palavra governe a nossa alma.
e que a nossa carne seja crucificada a cada dia, negando-nos a nós mesmos, a vida da alma, negando a vida da alma e colocando a vida do reino de Deus em nós. Por favor, nós não podemos sozinhos, em nome de Jesus. Vamos tomar a nossa ceia? Amém? Nosso sangue, aliás, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Muito obrigada, Senhor. Se você puder, gaste com o tempo com o Salmo 51. Fale com Deus, Senhor, eu não quero andar nos lugares de incredulidade. O que a tua palavra me diz, ela é. E eu quero sair da incredulidade. Talvez o seu adversário maior hoje, meu adversário, seja a incredulidade, de crermos naquilo que Jesus fala. Pegue Tiago, capítulo 1, aquele versículo que eu falei a respeito da mansidão, acho que é o 21. Gaste tempo, Senhor, eu quero entrar nesse lugar de mansidão. Minha alma vai parar de se debater, eu quero a quietude do teu Espírito. Vem sobre mim. Amém? Amanhã, vamos ver aí quem vai trazer a palavra, sou eu, seu pastor Alexandre, de acordo com o que o Senhor determinar para nós, amém? Shalom, shalom, excelente semana, fiquem na graça, em nome de Jesus, graças a Deus, um abraço. Glória a Deus. Shalom.